Shiva Shambho, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor e sabedoria. Em nossa partilha de hoje, dando sequência ao estudo do oráculo védico, nós trazemos algo de muito especial. Nas próprias palavras da nossa querida Budali, trata-se de um tema profundo e que busca profundidades em nós. Sunyata é um termo que ele está presente tanto na tradição hindu-védica, como também e principalmente na tradição budista, particularmente na linha Mahayana. E Sunyata significa o vazio. Só que o vazio, vamos perceber isso, não condiz exatamente com o significado ou a semântica que nós temos trazido a esse termo. Vazio aqui, de forma nenhuma, se assemelha a uma nulidade ou aquilo que se aproxime do nada, como uma ausência, como uma negação daquilo que é uma realidade ou daquilo que seja a nossa essência. Então, não é um niilismo ontológico, não se trata de uma negação nesse sentido. Então, requer de nós, para nós apreciarmos esse oráculo, que é o oráculo D3, dentro da nossa sequência, para que nós possamos nos aproximar de uma compreensão desse vazio, nós precisamos de um pouco de cautela, e um pouco de acuidade, para construir uma semântica que se aproxime a esse verdadeiro sentido desse termo, sunyata. Lembrando que ele foi central no processo de despertar do próprio Gautama Buda. Aliás, Buda tem o nome ou alcunha de Buda justamente por ele ter atingido esse grau de despertamento. Mas no caminho desse, ele encontrou o vazio. Nesse vazio floresceu a plenitude. Ou seja, o estado vânico, ou o estado de conexão com todas as coisas. Então, vazio é algo muito especial e tem especificidades também um pouco distintas dentro do budismo e dentro da linha do Advaita Vedanta. Nós vamos procurar dialogar com os dois para trazermos um entendimento mais amplificado. Nós, reiteradamente, falamos do vazio, do estar vazio, do vazio como um pré-requisito para uma certa plenitude. Mas para o budismo, o vazio, ele não é uma ausência. Ele não é o nada. Em verdade, o vazio, ou sunyata no budismo, seria melhor traduzido por vacuidade. E o que é uma vacuidade? É aqui que nós precisamos ter um certo grau de percepção para nós entendermos exatamente o que é essa vacuidade. A vacuidade parte de um princípio da interdependência. Em que sentido, Gaia? O que quer dizer interdependência para o budismo?
quer dizer que nada existe por si só. Que todas as coisas são interdependentes. Que tudo está interligado. Que não existem coisas separadas. Que tudo faz parte de um todo. E essa interdependência é absoluta, ou seja, ela não tem exceções. Tudo interdepende de tudo o mais. E em que sentido a vacuidade se encaixa nesse pensamento? Ou o vazio? Porque nessa constatação, Siddhartha Gautama, o Buda, ele percebeu que aquilo que nós percebemos como realidade, ele não tem uma essência própria independente. Em outras palavras, ele quis dizer que aquilo que você pensa que é, na verdade, não é. Ele circunstancialmente está, mas não é. Porque para que algo seja, ele tem que ser permanente. Ele tem que Meu ser... amor, bota aí meu sapato para dentro, que não vai dar certo mais, não. Tem alguém com áudio aberto. Quem... Depois você vê para mim, Budali, quem tem alguém com áudio aberto. Então, interdependência, isso é uma visão de que nada, absolutamente nada, ele se sustenta por si só. Então, por exemplo, vamos tomar uma árvore. Quando nós olhamos por uma árvore, nós nomeamos aquilo que vemos de árvore e dizemos, isso é uma árvore. Ok? Todos nós fazemos isso. Então, isso é um nome dado, na verdade, isso é um nome dado a uma rede de relações, porque a árvore não existe por si só. Ela depende ou interdepende do solo, onde ela está fixada, de onde ela tira os nutrientes. Ela depende da chuva, das águas. Ela interdepende dos micro-organismos que geram a matéria orgânica, que, por sua vez, vai alimentá-la. Ela interdepende do sol, porque sem a luz do sol ela não faz fotossíntese. Ela depende do oxigênio. E ela interdepende das demais árvores, porque ela é isolada, ela não conseguiria ser o que é. Ela troca constantemente com o meio no qual ela está inserida. Logo, uma árvore nunca é uma árvore por si só ou em si só. Ela é sempre uma relação de interdependência. Porque todas as coisas estão presentes na árvore, embora nós não as vejamos. Uma árvore é o solo, uma árvore também é o sol, também é o vento, também é a chuva. Então, tudo, assim como vale para a árvore, vale para todas as outras coisas. Vale também para aquilo que nós chamamos de eu, que não é uma realidade. Quando nós tomamos o nosso corpo físico, que é essa presença no plano da manifestação, isso que temos, esse veículo, esse escafandro físico, né, essa matéria orgânica, ela é totalmente interdependente. Quantos micro-organismos habitam o nosso corpo e que nós dependemos dele para que o nosso corpo funcione? Todos os dias nós nos tornamos os alimentos que nós ingerimos, que se transformam no nosso corpo. Então, nós somos também o alimento que comemos. Isso é indubitável. E somos o ar que respiramos. Então,
nós não somos uma instância isolada. Nós não conseguimos nos sustentar e ser apenas com aquilo que supomos ser. Na verdade, nós somos uma inter-relação. E se somos uma inter-relação, esse é o pensamento budista, principalmente na escola Mahayana, é que se somos uma inter-relação, não existe uma essência isolada para definir aquilo que somos. E é esse o sentido da vacuidade. Ou seja, em verdade, aquilo que é manifestação, ele não tem uma essência própria. Ele compartilha de uma rede de inter-relações que sustentam o plano da criação como um todo, uma manifestação. Quando nós recordamos daquele princípio do efeito borboleta, que a própria ciência nisso mergulha e pesquisa, de que o voo de uma borboleta pode alterar um fenômeno ou ter uma rede de causações que afetam o universo inteiro. E que as causações, elas se interpõem e geram uma dinâmica processual da manifestação como tal, onde causa e efeito geram causas e efeitos continuamente, ininterruptamente. Mas todas essas manifestações, elas não podem ser tidas como o real. Por quê? Porque elas não são permanentes, porque elas são transitórias. Dentro de uma visão do budismo clássico, esse corpo que nós temos não é real. Por quê? Porque ele está em constante transformação. O corpo que nós temos hoje não é o mesmo corpo que tínhamos 10 anos atrás. Ele é totalmente renovado. E assim como nós instrumentalizamos esse corpo nessa presente manifestação, nós instrumentalizamos outros corpos em outras jornadas, quer seja nesse mundo que nós chamamos de Terra, ou em outros planos, outros mundos. Então, aquilo que é impermanente e que não se sustenta por si só, que não tem a sua essência em si mesmo, não pode ser real. E aí nós nos aproximamos um pouco do conceito de Maya, que está presente no caminho do Vedanta, dos Vedas, do Yoga, mas que nós vamos falar disso depois. Então, nessa visão, todas essas coisas que nós chamamos de realidade, em verdade é como se fosse uma projeção, como se fosse um filme, uma rede de causações que geram objetos e realidades que estão em contínua transformação, num contínuo fluxo, sem que tenha uma essência última, uma essência definida. Aquilo que é impermanente não pode ter uma essência definida. Se nós tomarmos, por exemplo, o próprio pensamento de Heráclito de Éfeso, quando ele traz aquele princípio, aquela máxima de que um homem não pode entrar 2 vezes no mesmo rio, porque o rio não vai ser mais o mesmo, e nem este homem vai ser o mesmo. Ou seja, que é impossível, embora nós possamos até ter a ilusão, a impressão de que um fenômeno está se repetindo, ele nunca se repete. Porque
é um fluxo contínuo. Então, o homem que entrou no rio, quando tentar entrar novamente, já não é o mesmo homem. E nem o rio é o mesmo. As águas já correram, são outras águas. Então, isso não pode ser uma realidade. E a pergunta que fica, então existe uma realidade? Aí que acontece uma certa divisão dentro do caminho do Advaita Vedanta e o caminho do budismo clássico. Porque Buda, ele não se preocupa com essa resposta. Ele se fixa na percepção da impermanência para te mostrar que você precisa transcender essa ilusão de separatividade e de individualidade. Quando você diz eu, você, na verdade, está se fixando numa ilusão autorreferencial. É um pensamento bastante radical, verdade. Então, o que é essa realidade? Como nós entendermos isso? Porque, para entender esse vazio, nós precisamos compreender esses princípios. Tem um conto muito ilustrativo da tradição do Zen budismo, que é um conto clássico, talvez as senhoras e os senhores já tenham ouvido esse conto, em que um monge, todas as noites ele descia até o rio para buscar água. E ele carregava a água, né, 2 baldes que se amarram na ponta de um bambu, né, e aí você equilibra o bambu no ombro, né, um balde cheio d'água numa extremidade e cheio d'água na outra, e assim eles carregavam a água. E um dia esse monge vinha caminhando, e era uma noite de lua cheia. E ele conseguia, na água que estava no balde, ele conseguia ver o reflexo da lua na água que estava repousada no balde. Então ele fixou a sua atenção no reflexo da lua que ele via no balde. E ele começou a realizar certas reflexões sobre aquele momento, daquela visão da lua que se refletia na água que estava dentro do balde. E como ele se distraiu nesse processo, ele tropeçou. E ao tropeçar, ele e o balde caíram. E ao cair, o balde se quebrou. Ao se quebrar o balde, a água se derramou. E o reflexo da lua foi-se embora. E ele exclamou: nem água, nem lua. E nesse momento, ele atingiu a iluminação. Mas, Gaia, o que é que essa historinha boba tem a ver com tudo isso? Tem muito mais do que nós imaginamos, se nós formos entender a simbologia por trás disso. O que é o balde? O balde é o recipiente que contém a água. Então, o balde é o nosso ego, é o nosso senso de separatividade e personalidade,
Porque o ego é isso, é um sentimento de que eu sou separado de tudo mais, e que eu tenho uma personalidade, uma autorreferência de mim mesmo, com valores construídos, com naturezas de sentimentos e memórias. Então, o balde representa esse ego. Dentro desse balde está a água. A água é o quê? A nossa mente. E é também os nossos sentimentos. Nós poderíamos dizer que é o nosso corpo mental e o nosso corpo emocional, que estão aprisionados dentro do invólucro do ego, ou dos recipientes do ego. Existe uma lua lá no céu, mas nós não estamos olhando para a lua, nós estamos olhando para o reflexo da lua, que está presente aonde? Dentro da nossa mente, dentro do nosso corpo de sentimentos. Então, aquilo que nós chamamos de realidade não é uma realidade. É um reflexo que está presente aonde? Na água do nosso balde ou na nossa mente. Mas isso não é a realidade. O que nós chamamos de realidade é um discurso que está presente em nossa mente. Apenas isso. E que se constrói por um arquivo conceitual. Quanto nós passamos a definir as coisas. Isso é isso, aquilo é aquilo. Essa coisa é dessa forma, aquela outra é de uma forma diferente. Então, dentro desse grande acervo conceitual que nós construímos, nós temos uma visão de realidade. Mas isso não é realidade, isso é só algo refletido na água da nossa mente. E o que é o processo da iluminação? É quando nós tropeçamos e isso tudo se quebra. Quando o ego se quebra, o balde, o que acontece com a mente? Ela se espalha, ela se perde. E aí não tem mais a reflexão de uma realidade. E aí nós vivemos aquilo que é naquilo que é, ou seja, nós passamos a ter uma experiência plena e direta de ser o que somos. Isso é atenção plena. Isso é o que aqui no Ocidente convencionou-se a chamar de mindfulness, que é esse processo de autopercepção em plenitude, onde a mente está vazia. Vazia não é no sentido de que não existe mais mente, no sentido de que ela não reflete mais ilusões de uma realidade que é apenas um construto, uma narrativa que nós temos dentro de nós mesmos. O Vedanta, particularmente Shankaracharya, no seu Vivekachudamani, ele traz um exemplo maravilhoso, que é quando nós confundimos uma corda com uma cobra. Alguém está andando de noite por um caminho e vê uma corda enrolada à beira do caminho. E como a visão é pouca, porque está de noite, ele confunde essa corda com uma cobra. E toma um susto porque pensa que é uma cobra. Então, o que houve ali é um déficit de percepção. E nós estamos realizando isso o tempo todo. A nossa mente toma cordas por cobras o tempo todo. Porque nós não temos uma suficiência nem cognitiva e nem perceptiva pela limitação dos nossos próprios sentidos para perceber o que de fato é uma realidade. Esse mundo que nós vemos é apenas uma dimensão. E quantas dimensões existem aqui coexistindo?
Quantos mundos existem dentro disso que nós chamamos mundo? Quantos olhos existem entre os olhos e os mundos? Então, quando se quebra o balde, e todo balde é algo que traz é um continente que traz um conteúdo, mas que é muito limitante. Um balde não traz o rio inteiro ou o lago inteiro, ele traz uma pequena porção. Então é algo limitante. Então, quando isso se quebra, isso permite uma expansão infinita. É isso que é expansão consciencial. Não pode haver expansão consciencial quanto há limite de crença, quanto há limite de conceitos. Então, o vazio, no sentido do Advaita Vedanta, é você se libertar de todos esses conceitos, de todas essas pré-definições, para ver a própria vida como uma criança, no sentido de estar extasiado, de estar admirado, de estar estupefato, como dizia Sananda Jesus. Essa capacidade de encantamento. Tem um monge da tradição zen budista, também muito famoso, Dogen, né? Dogen tinha uma frase em relação a isso, esse conto que nós trouxemos. Ele dizia: a lua não se molha e a água não é perturbada. Que é um koan. O que ele quer dizer com isso? Enquanto uma lua se reflete na água, a reflexão da lua não se molha. A lua, o reflexo da lua pode atravessar a água, mas ela não vai ser molhada. Por quê? Né? Porque ela, de fato, não está ali. Da mesma forma, a água não se perturba. O reflexo da imagem da lua na água não perturba a água, não afeta em nada. Isso é muito profundo, porque, na verdade, nós temos uma equivocada impressão de que a nossa essência, o nosso ser, ele é afetado pela existência. Mas a nossa essência, o nosso ser real, o nosso Atma, o nosso Buda interno, ele não é afetado pela existência. Ele é como o reflexo da lua na água. Ele não se molha. Não se molha em que sentido? Nada que acontece no plano da existência altera ou afeta o seu ser real, o seu ser divino. E o seu ser divino, que não é o nosso ego, obviamente, ele nem nada altera ou se imiscui naquilo que é existência, nisso que chamamos de realidade. Por quê? Porque o princípio do espírito ou do ser real é imaterial, é consciência pura. Logo, ele não tem relação direta com o plano da manifestação. Ele não transforma e não sofre transformação. É nesse sentido que Dogen diz que a lua não se molha ao tocar na água, assim como a água não é perturbada por ser tocada pelo reflexo da lua. Tem uma outra história dentro da tradição Zen, que também é muito ilustrativa, que quando Deshan era um monge, mestre de um grande mosteiro, e ele já estava muito idoso. E ele precisava eleger um sucessor para poder dirigir o mosteiro.
E Deschamps era um ser desperto, que tinha realizado a condição búdica. E ele pensou: quem eu vou deixar como meu sucessor? E ele decide realizar um desafio. Ele propõe um desafio. Ele reúne todos os monges do mosteiro, coloca numa grande sala, sentado em círculo, e no centro do círculo ele coloca um pote cheio de água. E pede aos monges, um por um, para dizer o que é aquilo. Mas ele adverte: você não pode dizer que isso é um pote com água, porque você não vai estar dizendo a verdade, porque isso não é realidade. Mas também você não pode dizer que não é um pote com água, porque isso seria negação absoluta, que também não é verdadeiro. O que é isso? Vejam que não é um desafio comum, não é tão simples. E aí os monges começam um a um tecer especulações filosóficas, né? Que o pote representa o veículo físico, a água representa a essência, e cada um tece uma conjectura filosófica, abstrativa, e para cada um que falava, Deschamps só balançava a cabeça e: estamos muito longe. E assim foram todos os monges, desde os neófitos até os mais velhos, sem que houvesse uma resposta satisfatória. Aí Deschamps pergunta: mas não tem mais ninguém nesse mosteiro? Aí eles dizem: existe um cozinheiro que trabalha lá na cozinha há anos, mas ele é meio aloprado, ele não é um homem muito inteligente, todos acham que ele é meio louco. Aí Deschamps diz: não importa, chamem o cozinheiro. Aí chamaram o cozinheiro, aí ele chegou na sala, Deschamps explicou para ele o que era o desafio. Ele olhou para todo mundo, deu uma risada, foi lá e meteu o pé no pote, quebrou o pote, espalhou a água toda e saiu rindo. Aí Deschamps falou: e aí está o meu sucessor. Isso aí nós não vamos nem explicar, porque não tem explicação, você tem que entender, né? Porque esse ato de chutar o pote, quebrar o pote, esparramar a água, significa o libertar de toda a contingência e te permitir esse estado de vazio. De vazio. A plenitude não vem antes do vazio. O Buda não acontece antes que o homem ego, personalidade, vá embora. Isso passa muito também pela própria percepção de Nagarjuna. Nagarjuna foi talvez aquele que fez a construção definitiva disso que nós chamamos de budismo Mahayana, né? E Nagarjuna, ele dizia que existem 4 erros fundamentais. O primeiro erro fundamental é a afirmação absoluta, ou seja, você dizer que isto é isto, seja para qualquer coisa. Isso é um erro.
Então, a afirmação absoluta é um erro. Se eu disser que o Felipe é o Felipe, isso é um erro. Isso não existe uma afirmação absoluta. O segundo erro é a negação absoluta. Quando eu viajo para o caminho do niilismo, de dizer que nada é. Isso também é um erro. O terceiro erro é aquele princípio muito comum em certas filosofias, que é afirmar e negar ao mesmo tempo. Ou seja, isso é, mas também não é. Que é uma armadilha mental. E o quarto erro é nem afirmar e nem negar. Então, aonde que está o acerto, se é que existe? Está no transcender todo o princípio conceitual. É estar além da mente. É fazer a grande viagem para outra margem. Então, nós trouxemos um breve painel de como esse sunyata é visto dentro da visão budista. E rapidamente nós vamos trazer essa mesma visão do vazio, do sunyata, para a visão do Advaita Vedanta. E aí, qual é um primeiro diferencial? É que, como nós dissemos, Buda ele não se preocupou em afirmar uma realidade. Ele só quis desconstruir uma ilusão que nos mantém no estado de ignorância. O Advaita Vedanta, ele já tem um princípio mais positivista, no sentido de que ele aponta o Brahman. O Brahman é o todo, é aquilo que nós podemos, se quisermos, chamar de Deus, embora Deus não atenda conceitualmente a esse entendimento. Então, Brahman é o todo, é o absoluto, é o incognoscível, né? É o Adipurusha, ou seja, a consciência primordial, a fonte de todas as coisas. É de onde tudo emana. Isso é o Brahman, né? Mas, igualmente, a essência do Brahman é o vazio. Em que sentido? No sentido de ser imaterial, de não ser uma personalidade. É nesse sentido que Brahman é um sunyata. Por quê? Porque ele é consciência pura, ele não é substância, ele não é matéria, ele não é algo que está no plano da existência. Logo, Deus não existe, Deus é. Né? E é interessante porque, para o Advaita Vedanta, o conceito de Brahman é Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda significa Sat é ser, que também é verdade. Então, Sat Chit é consciência e Ananda é bem-aventurança ou felicidade. Então, o Advaita Vedanta conceitua Brahman não como algo ou alguém, mas como um estado consciencial. Então, quando você tem Sat Chit Ananda, você está em Brahman. Você é Brahman. Então, quando o ser e a consciência do ser em estado de bem-aventurança, isso é Brahman. Logo, Brahman não é um conceito. Brahman não é uma personalidade, não é uma pessoa, não é algo. É um estado de ser. Mas como que se chega a esse estado de ser? Quando
o Advaita diz Ahans Brahmami, ou seja, eu sou esse próprio Brahman. Eu não sou diferente de Brahman. O que eu sou de verdade é Brahman. Esse eu sou egóico, isso é uma ilusão. Então, como que se realiza o Brahman? Como que é esse caminho do Sunyata? É justamente quando você destrói essa ilusão de separatividade, essa ilusão do eu personal, do eu egóico, né? E você se funde no todo. E você percebe que você é o todo. Embora até esse termo você está inadequado, porque já não existe mais você, nem eu, nem o outro, nem este, nem aquele. Mas para chegar a isso, é preciso esvaziamento. É preciso desconstrução de um senso equivocado de personalidade. Então, quando você desconstrói tudo isso, e você chega num estado de silêncio absoluto, de vazio pleno, ali está Brahman. E nesse sentido, Brahman não é diferente do próprio Sunyata, do próprio vazio. É isso. Gratidão. Shiva Shambho. Gratidão, Gaian, Shiva Shambho. Nós queremos acolher as pessoas que chegaram depois, né? Verônica, bem-vinda. Luciane, bem-vinda. Góes, bem-vindo. Daniel, bem-vindo. Claudinha Barros, bem-vinda. Kleber, bem-vindo. Fernanda, bem-vinda. Raimunda, bem-vinda. Então, e as demais pessoas já tínhamos conversado, né, falado. E agora segue as colocações que vocês sentirem que precisam fazer. Nós temos aí 20 minutos, né, para podermos conversar um pouco sobre o que Gaian colocou para nós. Pode falar, Gaian. Só te lembrar, Budali, que hoje seria interessante nós fazermos o sorteio, porque é o último. Sexta-feira nós não teremos partilha, porque sexta-feira alguns do grupo já estão em translado para vir para o encontro, e nós, sexta-feira à noite, estaremos lá no espaço já fazendo a organização final para o evento, né? Então, no final, Budali, se for possível, tá bom? Tá, certo. Você tem o nome das pessoas aí, né? Só você escolher uma pessoa e pedir para escolher um número que... Certo. Ou você faz o potinho. São quantas pessoas, Gaian? Eu vou pesquisar aqui agora e te... Tá. Diga no meu PV aí que eu vou. Certinho, gratidão. E, Daniel, assim, nós fazemos o primeiro momento de harmonização e depois Gaian faz a partilha e agora nós estamos abrindo para algumas pessoas fazerem colocações, perguntas, né? Nós temos até 20 horas e 30 minutos para estarmos aqui. Certo? Então, seja bem-vindo. Você já pode começar, se apresente, né? Seja bem-vindo a esse momento nosso, né? Obrigado, Erli. Eu sou Daniel Luiz, eu trabalho com medicina tradicional chinesa. Estou aqui somando minhas forças modestas ao excelente trabalho na UFPB do professor Falcão, da Capela Ecumênica, que eu trabalho na área da medicina chinesa, inclusive práticas corporais chinesas, a rigor, desde 1984. Foi quando eu comecei a dar aula de Tai Chi Chuan no Rio de Janeiro. E atualmente eu exploro, digamos assim, a medicina chinesa com uma abordagem bem ortodoxa. Eu aprendi com minha mãe, que é uma socióloga importante, recentemente falecida, que
é preciso pensar com muita propriedade, né? E não misturar categorias assim aleatoriamente. Então, a minha medicina tradicional chinesa é só a medicina chinesa. Mas isso não impede de que se criarem novas coisas dentro da medicina chinesa, que o dispositivo do pensamento chinês permite muita novidade, muita criatividade, né? E eu entrei em contato com esse trabalho desse professor taoísta e agora nós temos aqui uma litoterapia da medicina tradicional chinesa, que é uma coisa assim apaixonante, assim, muito eficiente, né? Dá efeitos muito duradouros, muito rápidos, né? Então isso é, é um pouco o que me define atualmente esse trabalho com essa nova litoterapia chinesa. Além disso, eu dou aula de Qigong, Tai Chi Chuan e outras coisas ligadas a essas práticas corporais chinesas. Agradeço muito pela introdução aí, a apresentação que o professor Falcão me fez hoje, né, com o Gayan, e estou muito satisfeito de ouvir tudo isso. E se eu puder fazer uma perguntinha, Gayan, como você vê a relação entre sunyata e a noção de... Não é uma noção, é quase um conceito, né? Do pensamento taoísta, né? O Di, né? Que o Di, o é não em chinês, né? Di é um eixo, né? Quando a gente fala de Tai Chi Chuan, Chuan significa punho, né? Tai Chi é a viga mestra, né? Literalmente a viga mestra que separa o telhado em duas águas, né? É uma alusão à ideia do yin e do yang, né? Do claro e do quente, do expansão e recolhimento, né? Então, aquilo que faz essa separação da criação em algo representável por oposições, né? Uma se definindo em oposição à outra constantemente, mas, ao mesmo tempo, sempre se transformando uma na outra, portanto, de fato, sem uma identidade fixa, né? Que esse é bem o núcleo do pensamento do taoísmo, né? As coisas não são, as coisas estão, né? E aí existe esse momento anterior, quer dizer, não se pode falar anterior porque não é na temporalidade, né? Mas que, de alguma maneira misteriosa, está subjacente ou antecede o Tai Chi, ou seja, a divisão do universo caótico e não manifesto em algo que, bom, pronto, eu tenho aqui algo que eu posso representar, que a minha linguagem pode chamar isso aqui de árvore, isso aqui de coelho, isso aqui de cenoura, né? Então, esse Wu-Di do taoísmo, né? Aquilo que não tem comeira, né? Não tem a viga mestra, seria semelhante a esse conceito de sunyata, essa pergunta, porque o Wu-Di é traduzido como vazio também, normalmente, né? O vazio primordial. Não sei se esse pensamento do taoísmo se aproxima do pensamento do Vedanta. Ô Daniel, meu querido, gratidão pela sua provocação. Não saberemos se estaremos à altura para responder, mas traremos alguns elementos. Agradecer a sua presença entre nós. Seja muito bem-vindo, né? O pensamento taoísta, na nossa percepção, se aproxima muito dessa percepção do sunyata. Quando nós pegamos lá, já no início do Tao Te Ching, quando Lao Tse, ou Lao Tzu, diz que o tal que se pode ser definido não é o verdadeiro tal, né? Ou seja, qualquer definição, qualquer conceito. O que é o conceito? O conceito é o oposto do vazio. Então, toda vez que você tenta segurar o tal te escapa. E quando você abre a mão e deixa que o tal seja o próprio tal, você se integra com ele, né? Então, o tal, a sua relação com o tal não pode ser uma relação objetal, porque ele não é um objeto, não é algo que você possa possuir, embora seu ego queira possuir, entende? Então, o tal, ele é o próprio fluxo, que está nessa dinâmica incessante de equilíbrio entre as potências yin e yang, nesse processo de transformação, onde o extremo yin gera o yang, o extremo yang gera o yin, e que você tem essa dinâmica
que é o próprio fluxo do universo. É onde o caos encontra uma ordem. Mas que, dentro dessa própria visão do taoísmo, nós encontramos essa percepção de uma ausência de essência última. Porque você, quando define uma coisa, você está matando uma coisa. Porque quando você diz que algo é isso, você está negando todas as outras possibilidades que você excluiu para poder chegar a uma definição. Entende? Então, conceituar é matar. Conceituar é reduzir. Então, o taoísmo, ele não conceitua, ele integra, ele abraça. A experiência de um sábio taoísta é a experiência da inocência. Por isso que lá no Tao diz que o verdadeiro sábio se parece com o louco. Né? Exatamente. Então, assim, eu vejo muita inter-relação, sim, entre esses princípios. Diga, Daniel, diga. É justamente isso, né? Existe um filósofo francês chamado François Julian, e esse cara é uma fera mesmo, sabe? Ele é impressionante. E o que ele faz? Ele pega o pensamento chinês e usa como uma espécie, como ele chama, o outro da filosofia, sabe? Então, de um lado tem a filosofia propriamente dita, né? Herdada dos gregos, que o nosso sistema de pensamento aqui é muito marcado por ela, e ele usa o pensamento chinês como uma espécie de não filosofia, né? O outro da filosofia. Então, tem essa questão da ontologia, né? Das coisas em si, as coisas serem quase como que objetos, né? Objetos fixos, né? E como isso se aplica a nós mesmos, né? Que nos imaginamos como seres discretos, né? Não como você disse no começo, né? O resultado de uma série de inter-relações entre N aspectos, né, da manifestação, né? E isso tem muitas aplicações na medicina chinesa, né? Eu vejo com muita tristeza assim, a pobreza do campo da medicina chinesa, e não é só no Brasil, eu dou aula na França e é igualzinho lá, em que as pessoas não conseguem pegar essa essência do pensamento chinês e usar de modo prático. Eu vou dar um exemplo. Se você pensa no seu paciente como um ser discreto, separado, que está lá com o problema dele, e você está do lado de cá, você tem um repertório de interações possíveis, né? Mas se você pensa que vocês são dois seres entre o céu e a terra, perpassados pelo Qi, que sobe da terra, e o Qi que desce do céu, e que nós estamos no mesmo meio, bom, aí é outra coisa. E esse meio, ele pode ser modulado? Bom, os chineses entendem que nós temos uma faculdade chamada Yi, a ideia, a imagem, a intenção, o propósito, que pode modular esse campo. Então você pode tratar, por exemplo, uma pessoa à distância, você encostar nela. E aí isso fica literalmente inconcebível, né? Se você tem essa visão ontológica, né? É preciso realmente esse conceito do vazio, que pode parecer um negócio assim, muito abstrato, não sei o que lá, mas ele tem aplicação prática, né? Se você entende como o que você pode ver como vindo constantemente num fluxo desse vazio, você pode entrar nessa corrente e você pode modular certas coisas, né? E aí o que eu faço em medicina chinesa basicamente é isso. Hoje eu estava lá com o Falcão, né? Então, só para dar um exemplinho, né? Um exemplinho modesto. Não estou aqui querendo me promover, não, mas só para ilustrar, né? Então, um dos colegas terapeutas lá, da maravilhosa iniciativa dele na capela, a gente estava batendo um papo e tal, e eu falando e tal, e ele, poxa, Daniel, mas, por exemplo, você tem uma coisa aí para tratar gota? Aí eu falei, gota? Você tem gota? Aí eu tenho. Aí eu notei que ele estava de chinelo, né? E aí, de Havaiana. E aí ele mostrou esse pé, que é o pé esquerdo, o meu dedão. Ah, certo. E você está com dor? Estou de 0 a 10. 8. Tá certo. Então vamos ver assim. Aí existe um estilo de acupuntura, que é um estilo familiar, não tem nada a ver com o que se ensina na universidade chinesa, chamada acupuntura do mestre Tong. E ele tem uns protocolos assim. E tem uma coisa que normalmente funciona muito bem para gota,
E aí, o que que eu fiz? Utilizei meu Qi para estimular esses pontos. E, claro que isso não causou nenhum espanto, porque todo mundo ali está habituado a medicinas sutilíssimas, né? Coisa até muito mais sutis do que esse uso do Qi, assim, quase grosseiro, assim, quase artesanal, né? E aí, em 1 minuto e meio, de 8 caiu para 5, mais 2 minutos caiu para 3, depois caiu para 1, depois caiu para meio, depois caiu para 0. Né? E o colega ficou muito assim, impressionado, né? Nossa, como é que pode isso? Gota, um negócio, né? Uma coisa, um problema considerado um problema terrível. Aí que entra o problema, essa ontologia, gota, é uma coisa em si. Então, como é que eu vou? Eu não posso tratar gota. Eu não posso tratar gota sem encostar no paciente. Que loucura é essa? Né? Como é que pode uma coisa dessa? Mas se você não está nessa ontologia da patologia, né? Aí você pode recuar um pouco, né? Na direção do vazio. E aí você pode realmente fazer alguma coisa pelo outro, né? É isso que eu penso, né? Como essa sabedoria antiga pode nos ajudar a sair desse pensamento ontológico que é muito limitante, né? Muito limitante. Era isso que eu tinha a dizer. Sim, Daniel, é maravilhoso esse exemplo seu. Que ilustrativo tudo isso que você está trazendo para nós, e nós agradecemos muito, né? Veja como que a insistência na forma é um obstáculo para você interagir com a essência, né? E nós estamos muito apegados às formas, né? Como se uma coisa fosse uma coisa que exclui todas as outras coisas. Se eu digo gota, eu estou excluindo todo o restante que está interagindo ali também. Porque, na verdade, não existe a gota no falcão, não existe nem sequer o falcão. O que existe é um momento realidade ali, que você pode trabalhar de várias formas, né? O Qi, por exemplo, se aproxima muito do conceito do prana, ou da interação nesses campos, né, que você interage. Né? Então, como que nós precisamos ter uma educação de desconstrução de um senso de realidade que é muito limitante, né? É muito limitante, né? Que é separativista, que coloca as coisas na caixinha. E a nossa própria medicina alopática, convencional, ela se tornou uma medicina de especialidades. Então, a pessoa só trata o joelho, né? Como se você fosse o joelho. É uma coisa tão absurda, né? Então, assim, isso é uma visão de uma humanidade adoecida. Não sei se você concorda comigo, Daniel, mas nós vivemos numa humanidade adoecida. Eu concordo, mas acho que eu sou mais pessimista do que você, Gaia. Você tá mais otimista do que eu. Porque eu acho que o cara não trata mais o joelho, ele trata só o menisco interno esquerdo, sabe? Ele já está nesse nível, né? Mas por quê? Isso não é algo natural que a cultura foi se desenvolver nesse sentido, né? Isso tem muito a ver também com o sistema econômico, com o modelo econômico, né? Com a venda dos tratamentos que são produtos, né? E também com a relação de poder entre o médico e o paciente. Por isso que eu adoro que lá na capela, o paciente não é chamado de paciente, é chamado de interagente. Olha que dispositivo maravilhoso, né? Então, o paciente não é aquele que vai ficar ali submisso à espera de, né? Ele, na verdade, ele interage. De fato, é assim, né? Uma medicina sadia tem que estar constantemente colhendo a resposta do outro para poder se adaptar, não é? E a China perdeu isso. A China perdeu isso. Eles fazem, por exemplo, uma coisa que eu acho completamente irracional, que é você, por exemplo, você está lá, é cidadão chinês, está com um problema de saúde, e aí você passa por uma triagem e dizem, não, você vai para a acupuntura, seu tratamento vai ser de acupuntura. Ah, tá bom. Aí você vai lá, você vai fazer uma acupuntura que é tipicamente de 15 minutos, 7 dias seguidos. Você tem uma dispensa de trabalho para ir lá fazer isso, né? Mas às vezes não vai ser nem mesmo a mesma pessoa que vai te acompanhar. Outro acupunturista.
mas tem no seu prontuário o protocolo que é para fazer todo dia. Agora, veja se isso faz sentido. Se eu aplico um protocolo de acupuntura um dia e dá certo, o paciente melhora, como que eu vou fazer o mesmo no dia seguinte? Se ele mudou, né? Eu teria que ajustar. Se eu uso e o paciente não melhora, para que eu vou repetir o negócio que não deu certo? Então, eu acho uma coisa completamente irracional. Mas por quê? Porque eles assemelham a receita das ervas, né, como se fosse uma fórmula de farmacopeia, aos pontos de acupuntura. Então, é como se você tivesse que tomar aquele remédio todos os dias. Eles superpuseram essa lógica da farmacopeia em cima da acupuntura. Então, até na China, você tem essa perda desse negócio que o Falcão recupera lá, que é o interagente, né? Porque isso não tem diálogo. Você vai aplicar o mesmo protocolo de 12 pontos lá no paciente, quer ele tenha melhorado, quer ele não tenha melhorado. E isso já é essa coisa ontológica da medicina ocidental chegando na China e contaminando a medicina chinesa. É triste. Mas a colega quer falar. Vamos lá. E Thaís, pode falar. Gratidão, Daniel, Gaian. Boa noite a todos. Quero dizer que estou muito feliz com a fala do colega Daniel. O projeto da capela é fantástico. E, bem, eu estou exatamente nesse momento, num ambiente do qual o saber ontológico é o que reina, né? Então, assim, eu espero que, na verdade, a gente possa passar desse patamar tão pessimista no qual nós encontramos e do qual eu concordo com o Gaian, porque, falando do meio hospitalar no qual eu convivo e trabalho, o que nós vemos é um profissional, na maioria das vezes, embutido. O que ele menos quer é um vazio. Então, é um profissional que se embute de uma verdade, né? E que se coloca num lugar de sujeito suposto saber. E aí, o paciente, ele simplesmente ele é arrastado por um diagnóstico do qual ele não participa, porque ele não tem um saber, né? E aí, trazendo para a área da psicologia, que é a minha área, o que a gente observa é que nós acabamos sendo levados, né, por este caminho, porque quando você vai discutir que às vezes é preciso que o paciente ele fique no vazio, né, para que ele possa construir, para que a gente possa discutir esse diagnóstico, nós, na verdade, somos vistos apenas como apagadores de incêndio, né? E no que eu quero chegar é que nesse percurso todo, o que eu venho observando, né, de um grupo, eu digo pequeno, mas que significativo, né, diante do fato de eu trabalhar em 2 hospitais, é que, como o Gaian trazia na partilha de sexta-feira, não existe mais o assombro. E aí eu venho me questionando se sou eu que estou assombrada ou se são as pessoas que estão desacordados. Porque quando você passa por um hospital, por um corredor, você escuta não só os pacientes poliqueixosos, você escuta profissionais, dos quais você está o tempo todo convivendo. E aí, o que me deixa mais feliz essa noite é poder terminar com esse pensamento, né, que Gaian traz, que a plenitude não vem antes do vazio. Que bom, né? Tomara que no futuro a gente possa construir mais espaços, não de sujeitos, né, suposto saber, não de sujeitos que traz verdades absolutas, mas de sujeitos que permitem com que os pacientes não sejam mais tão pacientes, né? Que eles sejam, na verdade, impacientes, né? Que eles não queiram estar aí nessa posição de simplesmente receber, e nós, como profissionais que estamos tratando, quando, na verdade, muitas vezes nós estamos mais endossando do que mesmo tratando, né? Então, fico muito feliz, Daniel, que a gente possa
construir nos espaços como a Capela e em outros lugares do SUS, né, espaços de construção de outros saberes, né, que a gente parta disso, que a nossa energia, ela muda a pessoa que está do nosso lado, né, porque a gente não está mais na pandemia, onde a gente era separado, né, do paciente por um vidro, mas às vezes a gente ainda está separado das pessoas por um vidro. É isso que eu vejo, né, e isso é adoecedor. Mas vamos partir deixando sempre um pouco o desejo de mudança. Só em estar aqui no espaço onde vocês estão discutindo, a gente já sai com ideias, né, para respirar e trazer um pouco para essas pessoas que estão ao nosso redor, um pouco de esperança, né? Obrigado pelas colocações, obrigado, Gaian, obrigado a todos vocês hoje. É isso. Obrigada, Gaí. Gratidão, Thaís. Nós vamos agora fazer já o fechamento, né, com a Claudinha Barros. E quando a Claudinha terminar, nós faremos o sorteio, tá bom? Claudinha, querida. Barros. Boa noite. Boa noite. O que dizer do vazio? Às vezes, nosso estômago, a gente sente assim aquele oco. Estou com fome. E a gente vai à cozinha, prepara ali um alimento, e sente, e come, e continua o oco. A gente não sabe que fome é essa, que vazio é esse. E às vezes não é o alimento que está faltando. É a nossa falta, é o nosso encontro, é a busca do nosso eu. E aí chegar na plenitude, que essa carta linda, é com essa imagem maravilhosa, desse silêncio, desse lugar de paz que a gente só encontra dentro de nós. E nesse silêncio, nessa paz, concentrados, vamos para a nossa sintonia navidiana. Eu sou a presença. Eu sou a presença divina da luz. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor, edificando a felicidade e a paz. Eu sou, eu sou, eu sou. Gratidão infinita. Gratidão, Claudinha. Gratidão a todos e a todas, né, que estão presentes aqui. A Raimunda que saiu. O meu computador está dando um problema aqui, está saindo um monte de imagem ao mesmo tempo. É como se estivesse eletrizante, sei lá, algo estranho. Mas, então, vamos ao sorteio. Gaian, quantas pessoas?